Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Nesta sexta-feira, queremos nos colocar uma vez mais diante do Senhor em uma postura de atenta escuta da sua palavra. E numa expectativa de que essa palavra possa, de alguma forma, mover o nosso coração e a nossa vida para aquilo que é a vontade de Deus. Por isso, então, lhes convido a continuarmos nesse esforço de fazermos a Lexio Divina, seguindo os passos, como já lhes tenho explicado, e tomar então o livro da Palavra de Deus. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22. Lucas 9, 18 a 22. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este é um evangelho muito conhecido que está presente em Mateus e Marcos também, em que Jesus então sonda um pouco os discípulos sobre o que se fala a respeito dele, Jesus, e o que os discípulos entendem, né? A diferença aqui de Lucas é que o contexto em que isso acontece é um momento em que Jesus está rezando, né? E isso, poderíamos dizer nesse contexto, isso é bem importante, porque, ou seja, certamente esse é um dos grandes momentos, foi um dos grandes momentos da caminhada de Jesus com os discípulos, quando os olhos deles podem finalmente se abrir para a realidade de Jesus de uma forma ainda um pouco mais clara, né? Com esse reconhecimento, né? Então, Jesus, de alguma forma, podemos dizer, nessa oração, pede ao Pai e deseja, poderíamos conjecturar assim, pensar, pede e deseja esse momento e esse reconhecimento. Então, esse contexto aqui para nós é importante. Depois, a consideração de que é muito fácil falar de Jesus de fora, né? De fora da experiência. Os outros, aqui vamos dizer, são pessoas que viam, que ouviam falar, né? E que relacionavam Jesus a figuras assim importantes, mas vejam, nenhuma chega àquilo que é Jesus, né? E só os discípulos que conseguem realmente, aqui encabeçados por Pedro, a tocar um pouco da realidade de Jesus. Dizer o Cristo de Deus, a palavra Cristo quer dizer ungido. Quer dizer que Jesus é aquele que foi ungido por Deus. Isso, logicamente, é uma realidade humana de Jesus. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, ou seja, Jesus na sua humanidade, ele foi ungido por Deus para ser o nosso Salvador, porque justamente é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Então, nós temos aqui esse tremendo mistério da condição de Jesus,
que aqui é como se a gente abrisse um pouquinho da porta e pudesse vislumbrar um pouco dessa luz, dessa claridade toda que resplandece em Jesus, da verdade da sua condição. E aqui então uma coisa muito importante é justamente entendermos que a caminhada dos discípulos ela está em torno um pouco desse reconhecimento. É a partir desse reconhecimento que muitas coisas vão se desenrolar. Dentre elas está aqui justamente o que segue logo após. Uma vez que os discípulos reconhecem que Jesus é o Cristo, o ungido, o Messias, vai dizer o Evangelho de Marcos, uma vez que isso acontece, Jesus anuncia a paixão. Essa é uma resposta a esse reconhecimento. Por quê? Porque o reconhecimento é uma pequena visão do mistério, que precisa ser completado com a consideração da paixão. Não há como Cristo ser o Messias e não ser ao mesmo tempo aquele que, porque é o Messias, nosso Salvador, venha para selar e realizar a nossa salvação nesse mistério, segundo a vontade de Deus, porque, como eu lhes tenho dito tantas vezes, a medida de Deus é a totalidade. E Jesus é a totalidade da entrega, do amor e do sacrifício, né? Então, a importância de conseguir conceber essas duas realidades profundamente relacionadas. Jesus, que é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, vem a nós, na nossa condição, na nossa miséria, como diz a carta aos Hebreus, igual a nós em tudo, exceto no pecado, para nos salvar. Então, esse é um ponto alto da história da salvação. Tudo aquilo que se esperava está aqui. Então, pensemos nessa condição dos discípulos e na alegria que isso deveria despertar no coração deles, na atenção que deveriam ter a tudo aquilo que Jesus dizia e fazia, e assim por diante. Certo? Então, pensemos um pouco nisso, vamos seguir para o próximo passo, que é a nossa meditatio, a nossa meditação, procurando então compreender essa palavra no hoje da nossa vida. E compreendermos então a partir, quem sabe, de uma pergunta, né? A pergunta aqui que nós podemos e devemos nos fazer é justamente essa: eu já reconheci quem é Jesus, eu reconheço Cristo como aquele que foi enviado por Deus para mim. Eu reconheço Jesus como o meu Salvador pessoal, aquele que veio entrar na minha história, me resgatar da minha miséria, da lama dos meus pecados e me dar uma vida realmente nova. Eu enxergo essa beleza, eu enxergo a elevada dignidade em que eu me encontro, porque o Senhor se fez igual a mim, porque me amou na minha condição pecadora, não me abandonou na minha sorte de pecado. Eu vejo como nosso Senhor tem me conduzido a esse reconhecimento e ao aprofundamento dessa verdade. E como concebo a cruz dentro disso? Como concebo a morte de nosso Senhor? Não é acidente de percurso. Então, como é que entra a cruz na minha história de salvação pessoal? A contragosto? Porque não tem jeito? Porque estão me enfiando ela de qualquer jeito? Goela abaixo, como dizia minha mãe? Então, essas perguntas aqui são bem importantes, porque nós precisamos entender que nós estamos aqui diante de um mistério central. Ou nós reconhecemos o Senhor, e nós, porque reconhecemos o Senhor, abraçamos a cruz com Cristo, ou o que estamos fazendo da nossa vida, na nossa caminhada, na nossa fé. Pensemos nisso, rezemos. E aqui na nossa oração, justamente o que precisamos fazer, em primeiríssimo lugar, é pedir perdão pelas tantas vezes em que nosso Senhor bateu na nossa porta, tentando manifestar esse mistério, a beleza da sua condição, do seu amor, da sua graça. E nós fechamos a porta. Agradecer, por outro lado, a Deus. Dizer ao Senhor quanto agradecidos nós somos porque Ele se dignou se revelar a nós. Porque Ele rezou por nós. Porque Ele veio ao meu encontro, ao teu encontro.
Nós somos agradecidos, deveríamos agradecer todos os dias por sermos católicos, ou porque viemos de família católica, ou porque de alguma forma alguma coisa nos despertou, ou ainda será porque mesmo se tenhamos nos desviado do caminho, Nosso Senhor nos resgatou. Quanto precisamos agradecer por participarmos dessa condição tão elevada que nos proporciona a nossa fé, de termos sido inseridos no Cristo. Como diz São Pedro, de participar da condição da natureza divina, como filhos adotivos. Que grande graça nos é concedida. Então, agradecermos a Deus por isso. E pedirmos então que esse reconhecimento não se afaste jamais da nossa consciência. O reconhecimento de quem é o Senhor, o reconhecimento do lugar da cruz, como não um lugar apenas de dor, de sofrimento, de sacrifício, mas como um lugar, o ponto alto do amor de Deus por nós. Seguindo adiante, imaginemos, amados irmãos e irmãs, o que é a vida daquele, pensamos nos santos, né? O que é a vida daquele que abraça Cristo com todas as forças. Né? Pensemos naqueles que, descobrindo o Senhor, tiveram uma verdadeira e profunda conversão. Por exemplo, não sei, imaginemos Santo Inácio de Loyola, que descobriu que as batalhas que ele estava combatendo estavam erradas e que ele tinha que combater por Cristo. E a vida dele mudou e ele transformou não só a vida dele, mas a de tantas outras pessoas, fundou a ordem dos jesuítas e assim por diante. Contemplemos o que um reconhecimento autêntico, sincero, aberto e generoso pode gerar na vida de alguém. Esse é um ponto alto da fé. Quando nós, vamos dizer assim, nos apropriamos da condição verdadeira de Jesus, de verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Fazemos isso entrar na nossa história, na nossa vida. Contemplemos isso. E encontremos maneiras de trazer isso muito presente na nossa vida cotidiana. Recordemo-nos, quando rezamos, quando escutamos o Senhor, não é qualquer palavra. Tantas pessoas, nós podemos dizer que são ungidas por Deus. Nós somos ungidos por Deus. No nosso batismo, na nossa crisma, os sacerdotes ainda mais têm as mãos ungidas, os bispos têm o óleo derramado sobre a cabeça. Somos pessoas ungidas, mas fomos ungidos porque o ungido veio até nós. Como é que nós vamos trazer essa realidade presente na nossa vida? Como é que vamos nos lembrar disso no nosso cotidiano? E deixar que essa verdade oriente a nossa forma de viver. Pensemos nisso e façamos os nossos propósitos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rezemos hoje, de modo especial, por aqueles que fazem aniversário, por aqueles que celebram aniversário também de matrimônio. Coloquemos todos vocês, nossos amados irmãos e irmãs, a quem bendizemos a Deus, né? Por quem bendizemos a Deus. Colocamos hoje todos vocês nas nossas orações. É importante que não só rezemos por esses nossos irmãos nesse dia, né? Mas sempre. E hoje, então, todos de modo especial, não só nesse momento, bendizer a Deus pela vida, né? Que é dom, né? Dom na nossa vida, porque somos uma comunidade, e pela família que é dom. Nossas comunidades são feitas de famílias. E queremos, então, colocar todos vocês nas mãos da Virgem Maria, que melhor do que ninguém pode cuidar de cada um e ajudá-los a seguir firmes no caminho do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Confiemos todos os nossos irmãos e irmãs, sobretudo os que mais sofrem, que têm passado necessidades, os que estão mais afastados do Senhor, aos cuidados de São José. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado e favorecido pelo Espírito Santo, amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Trindade Santíssima, pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo
e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça e permaneça sobre vós, vossos lares, vossas famílias, vossas atividades e trabalhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, contem com as nossas orações.